Fala, nação rubro-negra! Chegou aquele momento do dia em que a gente senta, conversa e atualiza tudo que está pegando fogo no mundo do Mengão. Porque, olha, o noticiário hoje tá daquele jeito, fervendo. O Flamengo se prepara para um dos jogos mais pesados da temporada, e no meio disso tudo tem lesão, dúvida, contratação e uma briga intensa pelo topo da tabela. Então já se ajeita aí, porque o papo vai render. O clima no ninho do Urubu tá quente, e não é só pelo sol do Rio, não. O time vem embalado na reta final do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras logo ali na frente. A diferença é mínima, e cada ponto agora vale ouro. O problema é que justo nesse momento decisivo, o técnico Felipe Luiz ganhou uma dor de cabeça daquelas. Everton Cebolinha sentiu e foi diagnosticado com uma lesão no quadril. A notícia caiu como uma bomba, porque o atacante vinha sendo uma das peças mais importantes do ataque. O departamento médico confirmou que o tratamento vai levar cerca de 21 dias, o que significa que o camisa 11 está fora não só do duelo contra o Palmeiras, mas também da semifinal da Libertadores contra o Racing. É aquele tipo de notícia que desanima, mas o elenco do Flamengo sabe que não dá para se abater. Cebolinha vinha em boa fase, ganhando ritmo, decidindo jogos, mas agora a comissão técnica precisa reorganizar o setor ofensivo e pensar em quem vai segurar a bronca. Tem também a situação do Alan, que ainda não está 100%. O volante voltou a treinar no campo com acompanhamento dos fisioterapeutas, mas o clube tem agido com extrema cautela para não correr o risco de agravar a lesão e perder o jogador para o confronto decisivo da Libertadores. E, sinceramente, o torcedor entende, é melhor poupar agora do que correr o risco de perder um titular para uma semifinal que pode definir o rumo da temporada. Mas se o Flamengo tem problema, o Palmeiras também não está livre, não. Do outro lado, o técnico Abel Ferreira recebeu uma má notícia. Um dos seus principais meio-campistas, Andréas Pereira, sentiu um desconforto e virou dúvida para o jogão de domingo no Maracanã. A ausência dele pode bagunçar completamente o esquema palmeirense, porque é um jogador que dá cadência e faz o time respirar no meio-campo. E olha, é curioso, porque parece que esses duelos entre Flamengo e Palmeiras sempre chegam com desfalques importantes dos dois lados, o que só deixa o jogo ainda mais imprevisível. E falando em imprevisível, o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. A rodada 28 terminou e deixou o Palmeiras na liderança com 61 pontos, enquanto o Flamengo vem logo atrás com 58. A disputa tá tão acirrada que cada rodada tem sabor de decisão. Cruzeiro vem em terceiro com 53, Mirassol surpreendendo na quarta posição com 49, e depois uma sequência de times embolados, mostrando como a competição tá equilibrada. É o tipo de campeonato que ninguém pode vacilar, porque uma derrota já muda completamente o cenário. Agora, voltando ao Mengão, o time tem focado completamente nessa partida contra o Palmeiras. Todos os ingressos estão esgotados, o Maracanã vai estar pulsando com mais de 70 mil torcedores empurrando o time. E quem conhece o Maracá sabe, quando a torcida rubro-negra canta, o estádio vibra de um jeito que até o adversário sente o peso. A atmosfera promete ser de final de campeonato. O técnico Felipe Luiz comandou um treino intenso pela manhã, com foco total em ajustes táticos e bolas paradas. Ontem, como era o dia pós-jogo, o treino foi mais leve, voltado para a regeneração dos titulares, mas hoje o grupo inteiro foi pro campo. E o papo entre comissão e jogadores é claro, essa é a hora de jogar com alma. A vitória pode não garantir a liderança ainda, por conta do critério de vitórias do Palmeiras, mas iguala os pontos e deixa o clima de decisão ainda mais forte para a reta final. E quando o Flamengo encosta, todo mundo sente. O torcedor acredita, o time cresce, e o Maracanã vira caldeirão. Mas o torcedor também quer saber sobre o mercado da bola, e aí entra um nome que volta e meia aparece nas conversas, Vitão. O zagueiro do Internacional segue como alvo do Flamengo, e dessa vez a negociação pode andar. O clube gaúcho já colocou as cartas na mesa e estabeleceu as condições, quer cerca de 10 milhões de euros, algo próximo de 63 milhões de reais, além de tentar incluir algum jogador que não vem sendo utilizado pelo Flamengo como parte do acordo. O Inter vê essa negociação como uma chance de aliviar dívidas e ainda reforçar o elenco. O Flamengo, por outro lado, tem mantido a calma, mas sabe que precisa de reforços na defesa.
Hoje, as opções experientes no elenco são poucas. Danilo é o mais rodado, Léo Pereira e Léo Ortiz são titulares, mas o banco tem jogadores muito jovens, como Cleiton, que deve sair no fim do ano, João Vitor e Iago, ambos crias da base. A diretoria entende que é fundamental trazer pelo menos um zagueiro pronto para brigar por posição já na próxima janela de transferências, que abre em cerca de 1 mês e meio. Vale lembrar que o Flamengo já tentou Vitão antes, mas o Internacional foi endurecendo as conversas, elevando as cifras e dificultando o negócio. Mesmo assim, a diretoria carioca não desistiu, especialmente porque José Boto, que hoje faz parte da gestão rubro-negra, conhece bem o jogador de trabalhos anteriores na Europa. Ele acredita que Vitão seria uma peça fundamental para dar mais solidez ao sistema defensivo. A ideia é não repetir o erro da última janela, quando o clube acabou não trazendo ninguém e ficou sem reposição imediata. Enquanto as conversas avançam nos bastidores, o foco principal continua sendo o campo. Felipe Luiz quer um time intenso, com marcação alta e controle de bola. O treinador sabe que o Palmeiras é perigoso nos contra-ataques, então o Flamengo precisa de concentração total. Nos treinos, o clima é de decisão. Os jogadores conversam muito entre si, cobram postura e atenção, porque ninguém quer ver a chance de título escapar. O grupo tá fechado, com o mesmo discurso, é jogar como se cada partida fosse a última. E não é exagero dizer que o domingo será uma prévia do que pode ser a final do campeonato. São as duas melhores equipes do país, os elencos mais fortes, as torcidas mais apaixonadas. O jogo no Maracanã promete ser daqueles que entram para a história, e o torcedor sabe que cada grito pode fazer a diferença. A expectativa é enorme, o coração já acelera só de imaginar a bola rolando. Os jogadores estão sentindo essa energia também. Gabigol, Arrascaeta, Pedro, todo mundo tem falado sobre o peso dessa partida e a responsabilidade de dar uma resposta dentro de campo. O grupo entende que o torcedor fez sua parte esgotando os ingressos em questão de horas, então agora é hora de retribuir com entrega total. O clima é de confiança, mas também de respeito ao adversário. Ninguém no Flamengo subestima o Palmeiras, e é exatamente isso que torna o jogo ainda mais emocionante. O que se fala dentro do clube é que o Flamengo precisa transformar esse momento em combustível. O Maracanã lotado, o time embalado e a proximidade da Libertadores formam um cenário de pressão, mas também de oportunidade. Vencer o Palmeiras seria uma afirmação de força e um recado para todo o Brasil. O Flamengo tá vivo, firme e brigando em todas as frentes. E para entender o tamanho desse momento, basta olhar para tudo que o Flamengo viveu nesta temporada. Foram altos e baixos, troca de comando, críticas, ajustes táticos e até dúvidas sobre o rumo da equipe. Mas agora, com o elenco mais entrosado e o ambiente em sintonia, o torcedor começa a ver novamente aquele Flamengo com cara de time campeão. A comissão técnica encontrou um equilíbrio entre experiência e juventude, algo que vinha faltando desde o início do ano. Jogadores como Arrascaeta e Gerson voltaram a mostrar personalidade dentro de campo, enquanto a base começa a ganhar espaço e confiança. O Felipe Luiz tem sido elogiado nos bastidores pela forma como conduz o grupo. Mesmo em pouco tempo, o técnico conseguiu resgatar o espírito competitivo e a mentalidade vencedora. Ele conversa com os jogadores de igual para igual, entende o vestiário, e isso faz toda a diferença. O discurso é claro, cada treino é tratado como final, cada jogo como decisão. Não existe espaço para acomodação, e isso o torcedor percebe dentro de campo. O Flamengo, que antes parecia previsível, hoje mostra intensidade, variação e vontade de vencer. O desafio agora é manter essa pegada mesmo diante das dificuldades. A sequência de jogos é puxada, e o calendário exige cuidado. Depois do confronto com o Palmeiras, vem a semifinal da Libertadores contra o Racing, um duelo que promete ser pesado e emocional. O bom é que o time vai decidir em casa, e o Maracanã promete estar novamente lotado, como vem sendo em toda grande partida. O torcedor abraçou o time, e a resposta do elenco tem sido à altura. Só que o torcedor sabe que o futebol é traiçoeiro, e qualquer deslize pode custar caro. É por isso que a preparação física e o departamento médico estão trabalhando em sintonia total com a comissão técnica. O Flamengo quer minimizar o risco de novas lesões.
O caso do Cebolinha foi um alerta, e o clube não pretende forçar o retorno de ninguém. O planejamento é para chegar inteiro na reta decisiva. O elenco é forte e tem opções para suprir ausências. Bruno Henrique, Luiz Araújo e até o jovem Matheus Gonçalves podem ganhar mais minutos. A ideia é rodar o time sem perder qualidade. Nos bastidores, o clima é de confiança, mas com os pés no chão. A diretoria tem evitado criar expectativas exageradas e mantém o foco nas competições em andamento. A janela de transferências que se aproxima é importante, mas a prioridade é o campo. Mesmo assim, o trabalho de observação continua. Além de Vitão, há outros nomes sendo avaliados, especialmente defensores que atuam na Europa e que podem chegar em condições de assumir a titularidade. O Flamengo entende que precisa se reforçar não apenas para esta temporada, mas também pensando no próximo ano, já que o calendário será ainda mais apertado. Enquanto isso, a torcida segue vivendo cada dia como se fosse final. As redes sociais estão em polvorosa, e o clima é de contagem regressiva para o jogo de domingo. A expectativa é ver o Maracanã pulsando, com mosaico, bandeiras e um mar vermelho e preto empurrando o time. Quem acompanha o Flamengo sabe que o ambiente faz diferença. Quando a arquibancada começa a cantar Mengo, Mengo, parece que o estádio inteiro treme. E é justamente essa energia que o time quer levar para dentro do gramado. O Palmeiras chega com respeito, mas também com cautela. O técnico Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores pensando na Libertadores, e isso pode abrir espaço para o Flamengo se impor. O Felipe Luiz quer o time intenso desde o início, pressionando, dominando o meio-campo e explorando as jogadas pelos lados. A ausência de Cebolinha vai ser sentida, mas o elenco tem recursos. Arrascaeta deve ter liberdade para flutuar entre as linhas, enquanto Pedro e Gabigol podem formar uma dupla ofensiva. O time treinou finalizações e jogadas rápidas, sabendo que o Palmeiras é perigoso no contra-ataque e costuma castigar quem vacila. No treino, o clima foi de muita concentração. O elenco se mostrou comprometido, com os líderes do grupo chamando a responsabilidade. Gabigol, mesmo sem viver seu melhor momento, tem falado bastante com os companheiros e mostrando postura de capitão. Ele sabe que esses jogos são os que definem a temporada e que uma boa atuação pode mudar completamente a narrativa. O torcedor quer ver aquele Gabriel decisivo, provocador, com fome de gol. E ele, mais do que ninguém, entende o que representa enfrentar o Palmeiras com o Maracanã lotado. Arrascaeta, por sua vez, parece estar pronto para comandar o meio. O uruguaio vem melhorando fisicamente e recuperou a confiança. Quando ele está bem, o Flamengo joga com outra cara. A transição flui, o ataque ganha criatividade, e o time se torna mais imprevisível. A expectativa é que ele seja o maestro novamente, articulando as jogadas e abrindo espaço para Pedro finalizar. O centroavante vive uma boa fase, tem marcado gols importantes e quer aproveitar o momento para aumentar ainda mais sua média. O torcedor já fala que essa partida contra o Palmeiras pode ser o divisor de águas. Se o Flamengo vence, a confiança dispara e o time entra na Libertadores com moral lá em cima. Se tropeça, a pressão volta e o discurso muda completamente. É por isso que a comissão técnica trabalha tanto o lado emocional. Felipe Luiz sabe que, além da tática, é preciso jogar com o coração. E esse elenco tem história para fazer isso. Muitos jogadores já viveram finais, já sentiram o peso de decidir, e sabem que é nessas horas que se mostra quem realmente tem estrela. Nos bastidores, o clima de união é visível. Não há vaidade, não há divisão. Todo mundo parece focado no mesmo objetivo, conquistar títulos. A torcida sente essa conexão e volta a acreditar. Depois de um início de ano turbulento, o Flamengo reencontra o caminho e se aproxima de mais uma fase decisiva com o elenco em sintonia e com a torcida empurrando. A energia é positiva, o ambiente é leve, e o time parece pronto para dar uma resposta grande dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O clima em torno do clássico entre Flamengo e Palmeiras está mais quente do que nunca, e parece que Leila Pereira, presidente do Verdão, não pretende dar trégua ao rival carioca.
Nos bastidores, fontes garantem que a dirigente voltou a atacar o Flamengo, alimentando ainda mais a rivalidade que já é histórica entre os dois clubes. Segundo rumores que circulam entre jornalistas próximos aos clubes, as declarações de Leila nos últimos dias foram diretas e picantes, deixando a torcida rubro-negra empolvorosa e provocando discussões acaloradas nas redes sociais. Embora a pauta oficial do Palmeiras seja focada em reforços e na preparação para o Brasileirão, Leila aparentemente não resiste a provocar o Flamengo. Fontes afirmam que ela teria usado termos fortes para criticar a gestão do clube carioca, insinuando falta de planejamento e questionando decisões recentes da diretoria. Para quem acompanha os bastidores do futebol, não é de hoje que Leila gosta de acirrar o clima antes de jogos importantes, mas o tom das últimas falas surpreendeu até aliados próximos. Entre torcedores, a repercussão é imediata. Alguns palmeirenses veem como uma demonstração de personalidade forte e liderança, enquanto flamenguistas não perdoam, chamando a dirigente de provocadora e garantindo que a resposta virá dentro de campo. Especialistas em futebol apontam que, embora sejam apenas palavras, esse tipo de declaração mexe com a motivação dos atletas, aumenta a tensão antes do confronto e, claro, gera mídia espontânea que nenhum clube desprezaria. Nos bastidores, também circula a possibilidade de que a fala de Leila não seja apenas retórica. Há quem aposte que o Palmeiras pode adotar estratégias mais ousadas em negociações e contratações justamente para irritar o Flamengo, criando uma espécie de guerra silenciosa entre as diretorias. Alguns jornalistas mais próximos à diretoria do Verdão dizem que Leila adora esse jogo psicológico e que não será surpresa se novas provocações surgirem até o dia do clássico. O que se sabe com certeza é que o duelo promete ser quente dentro e fora das quatro linhas. As provocações de Leila Pereira já incendiaram as redes sociais e acenderam um burburinho que dificilmente vai se apagar antes da bola rolar. Flamengo e Palmeiras entram em campo não apenas pelo resultado, mas também pelo orgulho ferido de suas torcidas, e agora, mais do que nunca, por uma questão de honra que começou muito antes do apito inicial. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!